Bahia classificado, amém. Jogo que poderia ser mais fácil, mas acabou ali tendo um pouco de emoções no finais ali, deixou o torcedor um pouco agoniado, mas o Bahia conseguiu a classificação. É claro que a gente queria se classificar de uma forma mais tranquila. Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a questão da performance do Bahia, o desempenho do Bahia, mas esse vídeo aqui é tentando ver mais alguns pontos positivos e não tão críticos a essa partida, que sim merece críticas, mas falar sobre a classificação. O Bahia ganhou cerca aí de 4.750.000 reais e mais alguns quebrados. É uma boa grana. E está nas quartas de finais. Algumas equipes aí consideradas favoritas acabaram tropeçando, ficando pelo caminho, né? Exemplo, Flamengo, Palmeiras. E o Bahia está nas quartas de finais, vai avançar aí, esperar agora o sorteio para ver qual será o seu próximo adversário. E espero que o Bahia, nesses outros jogos, consigam performar de uma forma melhor. Ter não só o resultado, que é o importante, ter o resultado, mas você performar também deixa a gente um pouco mais tranquilo e contente com um bom futebol apresentado pelo nosso time do coração, né? E galera, olhando mais alguns pontos positivos desse jogo do Bahia, quero falar sobre dois jogadores que atuaram nessa partida. O primeiro deles, o Kaique, que finalmente foi titular ali do lado esquerdo ali, com essa ausência de Eric Puga, né? Creio que Kaique era unanimidade que o torcedor do Bahia pedia para que jogasse ali naquela função ali, substituindo o Eric Puga, que está lesionado. E o Kaique atuou como titular e teve uma boa performance. Atenção, Rogério Ceni. E foi muito bom ver o Kaique ali associando, tendo boas associações, construção de jogadas ali pela ponta esquerda, indo à linha de fundo, indo também puxando para a direita, que não é só a perna boa, e até se fosse uma perna boa, algumas jogadas que ele criou ali individualmente, driblando, vindo para a direita, certamente ele conseguiria finalizar a jogada. Ele acabou optando muitas das vezes por um passe, né? Mais um passe tentando achar seu companheiro a melhor condição ali para finalizar. E acabou pecando nesse quesito, né? Desse passe aí. Como o Bahia no todo errou ali muito no último terço. Mas é muito bom essa resposta que o Kaique deu ali pelo lado esquerdo do Bahia. E eu creio que ainda precisamos de um ponto esquerda, mas ficamos um pouco mais tranquilo. E espero que o Rogério Ceni consiga dando essas oportunidades a Kaique jogar ali como titular desse lado esquerdo. Uma outra é Rezende. Eu sei que muita gente tem um certo, como posso dizer, um ranço, uma mágoa ali de Rezende, por conta de algumas performances que ele teve em alguns momentos importantes, alguns erros que ele acabou cometendo, mas eu vejo como um jogador útil para o elenco desde que ele esteja saudável. Rezende nos últimos jogos aí acabou ficando afastado por questão de lesão. Ele não tinha tanto espaço na questão do time principal, titular, porque a concorrência é muito grande em alguns setores ali que ele pode atuar. Mas até por esse quesito, ser um jogador versátil, é bom você ter no elenco. Hoje a gente só tem o Ramos Mingo, que é um jogador que joga ali pelo aquele lado esquerdo. O David Duarte está fazendo essa função ali, mas David Duarte faz a função do lado esquerdo. Quando o Mingo não joga, o Gabriel entra na zaga direita e nosso reserva. Não temos. Então o Rezende eu vejo como uma boa alternativa. E a resposta que ele deu de campo, apesar de ter sido poucos minutos, o Rezende entrou bem, ajudou, foi muito combativo na marcação. Quando a bola chegou nele também, ele não se atrapalhou na saída de bola, conseguiu sair com tranquilidade. É claro que não tem a mesma qualidade do Caio Alexandre, isso o Acevedo também não tem, mas é um jogador com características interessantes ali para estar somando nesse elenco. É um momento que o Bahia precisa sim contratar algumas funções. Eu não vejo tão necessário assim no meio de campo alguma contratação, mas para nossa zaga a gente sabe que nós precisamos. E o Rezende é esse jogador que pode fazer ali uma lateral esquerda, numa eventual situação, pode jogar ali na zaga, um jogador que pode no meio dar uma opção de característica diferente, é um jogador mais forte, um jogador alto, para alguns duelos físicos em alguns jogos, algumas situações de jogo é importante contar com o Rezende. Então isso para mim foi um fator positivo, que o jogador volte e ganhe confiança, que consiga ter minutagem e agregue para o elenco. Teve até um rumor recentemente aí que ele estaria indo para o Fortaleza. Eu acho que não é o momento do Bahia estar se desfazendo de jogadores, e sim estar até contratando jogadores. Enquanto não contrata, tem que usar o que está dentro do grupo e torcer para que esses caras deem resultado, como foi ontem o Kaique, que é um jogador que fez essa função do lado esquerdo. A gente precisa sim de um ponto, mas o Kaique contribuiu muito ontem pelo lado esquerdo. O Rezende pode contribuir e muito também nessa equipe aí, desde que ele esteja saudável e entre e faça boas performances. É isso que eu torço. Cauli ontem foi um jogador que não fez uma partida brilhante, um grande jogo, mas fez uma partida razoável. Ainda é abaixo, é claro, do que a gente sabe que o Cauli pode produzir. O Cauli pode entregar muito mais ao Bahia e eu torço por isso, mas ele em alguns momentos ontem teve lances interessantes, assim, se assim podemos dizer. Errou menos, é claro, teve uma jogada ali que ele errou, mas é comum. Mas a torcida está esperando uma performance bem melhor do jogador como o Cauli. O Cauli em 2023 foi essencial, fundamental, jogou muita bola.
não só na equipe do Bahia, foi um dos melhores meio de campo do futebol brasileiro naquela temporada ali, chamou a atenção de diversos clubes. E talvez a gente deva até baixar nossa expectativa de não esperar aquele Cauli de 2023, e sim um Cauli que faça ali algumas coisas como em alguns momentos ele foi hoje, ele fez um giro no meio de campo e abriu um espaço e deu um passe em profundidade pro Arias, que era uma boa chance pro Bahia. Arias infelizmente acabou errando ali o cruzamento, mas a gente vê que é um jogador que tem no mínimo ainda alguns lampejos de que foi aquele Cauli em 2023, e que ele torça, que ele venha ter uma performance com uma constância melhor, acertando, porque a gente sabe que ele tem qualidade, mas infelizmente vive um momento que não é bom. Então se esse jogador vai conseguir resgatar um bom futebol desse jogador, que não seja no mesmo nível de 2023, mas que consiga entregar um pouquinho mais, vai agregar muito ao nosso elenco. É um jogador que sim tem qualidade técnica, apesar de não estar tendo boas performances. É isso, galera. Alguns pontos positivos do que foi essa partida ontem do Bahia contra a equipe do Retrô. Um outro ponto positivo também que eu ia esquecer, Ronaldo. A gente critica, e aqui no canal eu busco muito fazer isso, e ter essa conduta de criticar quando deve ser criticado e elogiar quando deve ser elogiado. Já fiz críticas ao Ronaldo, eu ainda acho que não é um goleiro para a altura do projeto do Bahia, mas ontem ele fez uma defesa importantíssima. Já tinha feito uma grande defesa contra o Sport, mas ontem, além dessa defesa, que foi importantíssima no primeiro tempo, o jogo estava 0x0 ali, o jogo foi 0x0 até o final, né? Mas ali no primeiro tempo ali foi uma boa chance da equipe do Retrô. O Ronaldo fez uma excelente defesa, e no momento que ele foi exigido para estar jogando com os pés também, mostrou muito mais tranquilidade. Eu vejo que ainda não é um goleiro que tem essa saída de bola, um bom passe, uma tranquilidade para sair jogando, com constância, digamos assim, mas ontem ele fez um bom jogo. Seguimos precisando de um goleiro, mas ontem Ronaldo fez um bom jogo. Valeu? Galera, like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa também nos comentários a sua opinião, valeu? Vou tentar trazer mais algumas coisas sobre esse jogo, da equipe do Bahia contra a equipe do Retrô, essa classificação, mas esse foi mais um vídeo abordando alguns pontos positivos. Inscreve-se no canal, deixa o like no vídeo e sua opinião nos comentários. Bora Bahia!